O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por toda a eternidade, para sempre. Amém. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 3, o versículo 1 e o versículo 2. Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Esse era um momento sagrado para a Igreja Apostólica, era o momento da oração. A Igreja Apostólica foi construída sobre o berço da oração. Eles viram seu mestre, Jesus Cristo, constantemente subindo ao monte do Getsemane para orar. Jesus se empenhava na oração. Jesus sabia da importância de manter comunhão com o Pai. Jesus sabia que quando o seu coração estava contrito com o Pai, ele estava sendo fortalecido, demonstrando dependência para vencer o adversário. Hoje, quando nós pensamos na vida da igreja, nós vemos quão frágil nós vivemos no quesito da oração. Nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas que nós nos esquecemos do que é essencial, em viver uma vida dependente de Deus, em abrir o nosso coração e buscarmos a Deus com todas as nossas forças, em construirmos uma vida de oração que expresse para Deus que nós dependemos dele. Como nós podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a hora nona é a hora que corresponde às 3 horas da tarde. Era a hora do sacrifício diário. Era conhecida também como sendo a hora da oração no período da tarde. Era quando os judeus entravam no templo e ali abriam o seu coração a Deus e apresentava para Deus as suas necessidades. Era comum por parte dos judeus ir ao templo nesse horário para adorar a Deus. E na porta do templo, que era o templo de Formosa, sempre alguém levava um coxo e o colocava na porta do templo. Esse coxo se colocava ali com o objetivo de pedir alguma esmola para que ele pudesse se manter. E quando os discípulos estavam entrando naquele templo, esse coxo se volta para eles e pede alguma moeda, pede alguma esmola. Pedro então se volta para aquele coxo e fala: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho é em nome de Jesus, levanta e anda. E os discípulos tomaram aquele homem pela mão direita e ele se colocou em pé e passou a andar. O objetivo, na verdade, de Pedro em falar para aquele coxo que ele não tinha nem ouro nem prata, não era dizer que eles não tinham nenhum recurso, mas o objetivo final era apresentar o que eles tinham de mais importante, que era Jesus Cristo. Era o que aquela igreja tinha de mais precioso na sua vida, era Jesus Cristo. Eles não tinham outra coisa a não ser Jesus Cristo. O conteúdo do sermão daquela igreja não tinha outro fundamento a não ser Jesus Cristo. E foi isso que eles apresentaram para aquele coxo na porta do templo de Formosa. E as pessoas que estavam se dirigindo para o templo de Formosa, eles puderam testemunhar daquele milagre. Eles já conheciam esse coxo e puderam perceber que Deus, através dos discípulos, tinha realizado um verdadeiro milagre. Era um homem que não conseguia caminhar, mas após o milagre, ele entrou no templo caminhando, saltando e glorificando o nome do Senhor. Como nós podemos observar na Bíblia, a partir do versículo 11, os discípulos, quando entraram no templo e que Pedro faz o seu sermão, Pedro e os discípulos, a partir desse momento, já não mais colocavam a culpa da morte de Jesus Cristo nos romanos, mas eles entendiam que os judeus, e foi para os judeus que Jesus veio para essa terra, Deus esperava que os judeus recebessem a Jesus e testemunhassem do seu amor, porque a aliança feita por Deus com o seu povo tinha sido feita com Abraão, que era a descendência dele, mas eles rejeitaram a Jesus, eles crucificaram a Jesus, não tomaram a Jesus como seu Salvador e Jesus Cristo passou pela morte. Muitos judeus estavam com os seus olhos fechados, pecaram por ignorância. Mas pecar por ignorância é tão pecado como pecar conscientemente. Por isso que é importante a cada dia estudarmos a palavra de Deus, buscarmos sermos mais sábios, crescermos em conhecimento, para que nós possamos agir com discernimento,
porque pecar por ignorância ou pecar conscientemente, ambos estão na mesma situação. O apóstolo Pedro e os discípulos aproveitam essa oportunidade para orientar aquela comunidade. Eles falaram que no Antigo Testamento Deus se valeu de diversos profetas para que pudesse orientar o seu povo. Se aquela igreja, naqueles dias, eles estivessem com a palavra de Deus nas mãos, eles não teriam sido enganados. Eles teriam intervido no momento em que Pilatos condenou a Jesus Cristo. Mas eles não tiveram discernimento para entender que Jesus Cristo era o seu Salvador. E se eles hoje sonhassem com a vida eterna, eles careciam reconhecer, aceitar e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Os discípulos agora estavam cumprindo a sua missão. Jesus Cristo colocou sobre os seus ombros essa responsabilidade de serem testemunhas até os confins da terra. Eles mesmos tinham pleno conhecimento que Jesus declarou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Se eles estavam nesse momento falando de Jesus Cristo, eles estavam falando em nome do Senhor. Eles não estavam falando de si mesmo, eles estavam sendo conduzidos pelo Espírito de Deus. Para que houvesse salvação naquela geração, era necessário se apartar do pecado, viver uma vida de arrependimento, deixar para trás aquilo que afastava e não agradava ao Senhor, e eles deveriam viver em comunhão com o Senhor. Se aquela geração sonhasse um dia ter vida eterna, eles precisavam se voltar para o Senhor. Quando fazemos uma leitura cuidadosa do livro de Atos, nós podemos ver que o livro de Atos é um manual deixado por Deus para nós nessa terra, para nós aprendermos a trabalhar para o Senhor. No capítulo 1, a primeira ordem de Deus para os seus discípulos era permanecer em Jerusalém. Eles deveriam ficar em Jerusalém em comunhão um com o outro. Eles deveriam clamar pelo poder do Espírito Santo. As diferenças deveriam ser destruídas entre eles. Eles deveriam estudar a palavra e amar a palavra e viver a palavra de Deus. E quando eles saíram a anunciar a palavra, milhares de pessoas aceitaram a Jesus e o Evangelho de Deus alcançou até os confins da terra. Mas quando nós observamos no capítulo 2, nós passamos a observar que Deus, através do Espírito, ele começa agora a realizar os milagres, sinais. Era uma prova clara de que Deus estava com aqueles homens. Deus esperava que aquela igreja aceitasse a mensagem pregada pelos discípulos. Se eles crescem nessa mensagem que Jesus é o nosso Salvador, confiassem em Jesus de todo o coração, eles teriam a esperança da vida eterna. E no capítulo 3 nós conseguimos observar que o Evangelho de Deus alcança uma dimensão a todo mundo, até os confins da terra. Querido amigo, no capítulo 3 do livro que nós estamos estudando nessa manhã, nós chegamos à seguinte conclusão: nenhum milagre é resultado do esforço humano, nem muito menos da piedade humana. Os milagres são obra diretamente da graça e do poder de Deus. É por isso que precisamos depender do Senhor para que nós possamos ser salvos. Se nós sonhamos receber algum milagre na nossa vida, nós precisamos viver uma vida em contrição com o nosso Salvador. Podemos ver claramente que não é o homem que usa Deus, é Deus que usa o ser humano. Não é o homem que enrola a língua para alcançar as pessoas, mas é Deus que molda o nosso coração, derrama seu Espírito sobre a nossa vida para que nós falemos na nossa língua e as pessoas entendam na sua língua. É uma obra divina. A atuação do dom de línguas é um poder direto de Deus na vida de um ser humano. Deus, nos dias em que nós estamos vivendo, ele carece de homens e de mulheres que queiram se submeter por completo às mãos do Senhor. Quanto mais nós nos esvaziamos de nós mesmos, da nossa vontade, e nos colocamos nas mãos de Deus, Deus está disposto a nos usar, nos abençoar, e nós seremos um vaso para abençoar a vida de outras pessoas. Deus não quer abençoar nenhum povo, nenhuma vida que tenha uma visão egoísta, que queira viver exclusivamente dentro de si e somente para si. Deus abençoa alguém para que esse alguém abençoe outras vidas, outras pessoas, e esse evangelho seja alcançado até os confins da terra. Os mesmos sinais que Jesus fez e que os discípulos fizeram são sinais que são prometidos para os dias em que nós estamos vivendo. O que temos que fazer hoje é viver como os discípulos viveram, permanecer em Jerusalém, viver uma vida dependente do Pai, submeter a nossa vontade à condução do Pai. Quando nós vivermos nesse ideal de unidade, de amor, de comunhão, de comprometimento com Deus, tenha certeza que Deus irá na sua plenitude derramar o seu poder, milagres, maravilhas e sinais
irão acontecer nos nossos dias, porque essa é a igreja de Deus, esse é o povo de Deus, remanescente do Senhor, que está se preparando para se encontrar com o seu Salvador e viver com ele para todo sempre. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de recebermos a salvação em Jesus Cristo. É o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.